Bom, vamos começar. Hoje nós estamos aqui com o Maurílio, meu gestor na Embraer e também aqui no Flymove, né? Maurílio Albanese Novaes Júnior. Então vou ler, fazendo a abertura, para falar um pouquinho da trajetória profissional do Maurílio. Maurílio é executivo sênior da Embraer com mais de 20 anos de experiência e uma sólida carreira internacional. Atualmente lidera a área de desenvolvimento tecnológico e propriedade intelectual da empresa. Ele iniciou sua trajetória na Embraer como estrategista de produto na área de inteligência de mercado e planejamento estratégico. Depois assumiu a gerência de suporte de vendas e análise de mercado da aviação executiva, atuando a partir de Singapura. De volta ao Brasil, passou a atuar como gerente de estudos avançados, liderando projetos conceituais que uniram análises técnicas e casos de negócios em diferentes unidades: aviação comercial, executiva, agrícola e defesa. Maurílio é mestre em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, possui certificação no Programa de Desenvolvimento de Executivos da Fundação Dom Cabral e é formado em Engenharia Elétrica tanto pela Universidade do Texas como pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente vive em São José dos Campos com sua esposa e filha. Então vamos começar, Maurílio, falando um pouco da sua trajetória profissional, maturidade, aprendizado, suas maiores conquistas. Mas antes disso, Gina, posso só fazer Claro, por favor. Tá aprovado a introdução? Ele tá bem? Já dá para ter um aumento aí? Eu senti, olha só, hein? Apresentado desse jeito. Que excelente apresentação, Gabriel. Mas eu queria, antes de falar sobre minha trajetória, Dina, queria dizer que é uma honra para mim trabalhar ao seu lado e ao lado de tantas pessoas que fizeram, né, a minha trajetória na Embraer, minha trajetória profissional, uma trajetória que eu tenho muito orgulho, que eu quando eu olho para trás, eu ainda tenho muito a olhar para frente, mas quando eu olho para trás eu fico muito feliz dos amigos que eu fiz, dos amigos que eu tenho e das realizações que nós conquistamos juntos ao longo desses anos. Então é muito gostoso viver num ambiente assim, né, onde pessoas se ajudam, pessoas colaboram, e nesse contexto estamos diante do Flymove, né, que é uma iniciativa maravilhosa, que fez 2 anos, né, onde nós temos aí, né, a tríplice hélice trabalhando de uma maneira muito positiva, muito construtiva, e queremos que o Flymove seja um exemplo a ser seguido, né? Então, o papel da academia, da ciência, do desenvolvimento, mas com uma visão de aplicação, né, de norte, direcionado ali pela empresa, né, direcionando quais são os desafios concretos hoje, né, reais para a sociedade, e obviamente o suporte do governo, o suporte da FAPESP, aqui no caso do Flymove, né. Então eu acho, primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar aqui e diante desse projeto, desse programa, com resultados concretos para a sociedade. Isso é muito bom, a gente vê, né, realizações e ver também a formação das pessoas, o desenvolvimento das pessoas. Isso é, mais cedo a gente estava aqui vendo, vocês me contando um pouquinho aqui sobre o CCM, né, que eu já conhecia, mas muito bom ver isso, né? Aprendi aqui sobre o ciclo virtuoso que a gente está vivenciando aqui no CCM, então é muito gostoso estar aqui. Tá? Bom, sobre a minha trajetória, eu, antes de fazer aqui fazer parte do time de estratégia de desenvolvimento de produto, né, na parte de inteligência de mercado, eu tive a oportunidade de também fazer um programa de especialização em engenharia, de novo uma parceria da indústria com a academia, por isso eu acredito bastante, né? Então eu fiz aqui o PE, tive essa oportunidade, e depois entrei no time de inteligência de mercado da aviação executiva da Embraer. E ali foi uma grande escola para mim de termos a visão sempre no potencial cliente, né? Naquilo que agrega valor, o benefício que é trazido, né? Então, a gente não podemos nos perder, né, no desenvolvimento de uma tecnologia e qual a proposta, qual o valor que isso está entregando para o usuário, que benefício que eu estou fornecendo para quem vai, né, usar de fato aquela tecnologia, né, que vai usar aquele produto, que vai utilizar aquele serviço.
Então, essa visão que é muito drive bastante nas startups, né? O modelo de negócio, primeiro o que eu vou agregar e depois eu parto para a solução, né? Não é a ciência pela ciência simplesmente, é a ciência para gerar valor, né? Então, ali na inteligência de mercado eu tive bastante essa oportunidade. E eu fui, depois ainda ficar mais próximo ainda do cliente, eu tive a oportunidade de trabalhar com vendas, né? Então, baseado em Singapura, fiquei 2 anos na venda das aeronaves. Então, ali eu tinha bastante oportunidade, né, nas demonstrações das aeronaves, né, nos voos de demonstração, vivenciar aquilo que de fato era relevante para os clientes, né? E muitas vezes, né, a gente se perde ali discutindo um ponto da hidráulica do avião e tal. Quem vai comprar, por vezes, está interessado no design, no estilo do assento. No conforto, no banheiro, naquilo que a pessoa toca, naquilo que ela tem interface. Na aviação executiva é muito assim. Na aviação comercial, né, que eu não tive experiência de vendas, né, mas tinha colegas que faziam a venda de aviação comercial, ela é muito mais racional, muito mais voltado para um custo de operação mais baixo, né, mas também tem seus aspectos daquilo que entrega valor e aquilo que é menos valor. Então, ter essa visão de valor foi um grande aprendizado que eu tive trabalhando em inteligência de mercado e trabalhando com vendas. E minha ideia era trabalhar com vendas para depois voltar para a inteligência, podendo especificar requisitos de uma maneira melhor ainda, ou seja, tendo a visão do cliente, a gente especificar melhor as aeronaves, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Phenom 300, com o MSJ, que agora é o Legacy, foi o Legacy 500 e agora o Praetor 600, e os seus derivados, né? Agora também o Praetor 500, e o Lineage 1000, que era o derivado da plataforma 190. Então, eu tive bastante aprendizado da necessidade dos benefícios esperados pelos clientes, né? Na sequência, então aquilo ali foi uns 8 anos de experiência, muito ricos, tá? Na sequência eu fui para a parte do anteprojeto, antes do projeto, é onde você faz a concepção, o dimensionamento da aeronave, o tamanho de asa, necessidade de motor, faz os grandes trade-offs de um produto. E como bem falou a Diná aqui, né, tanto para aviação executiva, comercial, defesa e a aviação agrícola também, né, do Ipanema, a gente pensava em algumas melhorias ali para os produtos, né, e novos produtos também, como, por exemplo, os E-Jets, né. Então, foi uma grande aprendizado ali, eu aprendi bastante sobre engenharia, sobre visão global, sobre o ótimo global, né, aquilo que você quer uma aeronave mais rápida, aquela aeronave que ela decola em menor pista, você quer uma aeronave com o maior cross-section possível, mas você aprende a fazer os trade-offs. E com um custo que seja também de acordo com o que o mercado está disposto a pagar, garantindo, né, um preço que ele esteja disposto a pagar, garantindo que o seu custo lhe permita uma margem, né? Então, ali também aprendi bastante sobre a visão de negócio e a visão técnica, né? Sempre com times muito competentes, pessoas que me apoiavam, né? Complementavam e traziam, né? Sempre inovações, né? Por sinal, a Embraer novamente foi premiada aí como uma das empresas mais inovadoras do Brasil, né? No seu setor, então isso é uma recorrência muito grande. A inovação na aviação, ela não se trata de um capricho, ela não é algo que é um desejo, ela é uma necessidade. 50% da receita da Embraer, em torno de 50%, varia entre 40% e 50%, são de produtos e serviços desenvolvidos nos últimos 5 anos. Nossa. Então, eu costumo ler da seguinte maneira: se a gente parar de inovar em 5 anos para frente, a Embraer reduz a metade do que ela é de receita. Então, não é um desejo, é uma necessidade de sobrevivência desde o seu dia 1. A gente está competindo com empresas que estão recorrentemente inovando, investindo em inovação. É um diferencial, né? É um diferencial. Nós precisamos. A indústria pede isso, né? Isso. E ali, depois do anteprojeto, eu comecei a trabalhar com um time de desenvolvimento tecnológico, né? Tive essa honra, né? E trabalhando com o time, aprendi muito sobre quão complexo é o ecossistema de inovação, né? Esse envolvimento com a academia, com órgãos de fomento, com a própria indústria, um ponto extremamente assim, não trivial é a questão da priorização, tomadas de decisões fortes, porque você não tem todo o recurso do mundo, você não tem todas as pessoas e você não tem todo o tempo do mundo, né? E em várias conversas,
conversando com o melhor das intenções do engenheiro, aquilo que ele está estudando, ele acha que, por vezes, é a coisa mais importante do mundo. Não, esse assunto aqui é o que vai fazer a diferença. Super importante. Tal empresa está estudando, tal empresa está estudando. Mas a gente olhando a nossa estratégia, a gente olhando o nosso plano estratégico, a gente olhando quais são os produtos e serviços que a gente quer lançar, lembra, sempre voltado para o benefício que eu quero prover, né? Vendo as capacidades, as competências que eu preciso gerar, aí eu vou desenvolver minhas tecnologias que vão suportar isso, suportar as capacidades necessárias, os benefícios necessários para um dia ser capaz de desenvolver novos produtos e serviços, né? Então, esse exercício de priorização é muito importante, né? E aí, criar um ambiente que as pessoas possam ser inovadoras, possam criar, possam testar, possam realmente estar vivendo ali na tangente à margem do conhecimento, né? Criando, expandindo, a gente fala muito de expansão de envelope na Embraer, né? Aumentando esse conhecimento, esse know-how, essas capacidades, né? E aí muita parceria novamente com a academia. Flymove é um dos nossos grandes movimentos, é um dos nossos grandes apostas no desenvolvimento de pesquisa aplicada, ou seja, visando aquilo que vai trazer benefícios para nós no futuro. E isso retroalimenta, né? Então, isso, quando a gente estava conversando mais cedo, né? Gerando resultados, a gente consegue recursos, beneficia a sociedade, beneficia as pessoas, e esse recurso a gente aplica para mais pesquisa, para mais inovação, gerando mais produtos e serviços diferenciados, que aí também traz retorno positivo, né? Para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo, sociedade como um todo, né? O que a gente faz, basicamente, é promover essa mobilidade aérea, né, sendo cada vez mais acessível às pessoas, sendo cada vez mais eficiente, sendo cada vez mais sustentável, prejudicando menos o ambiente, né, pelo contrário, trazendo, né, benefícios a todos. Então, isso é algo que a gente persegue. Então, essa é a minha trajetória de aprendizado aí constante com a turma. Aí. Coisa pouca, graças a Deus, né? Maurílio, eu queria voltar um pouco lá na sua parte de experiência de vendas, e isso é uma coisa que eu e a Carol, quando a gente estava pensando, o que a gente pode fazer, vamos dar uma olhada, o que o Maurílio já fez, aí viu, fez tanta coisa, mas isso é uma coisa que a gente, eu acho que tem essa via mais da pesquisa, mais técnico, é uma coisa que a gente tem uma curiosidade, pode ser que muitos que estão vendo aqui, estão escutando, também tenham. Cara, como é você estar em vendas, igual lá em Singapura, que também é outra cultura, é outra parada, e você conciliar a sua mente de engenheiro que fez a sua faculdade, fez o seu mestrado, fez programas de especialização, saiu com a mente muito técnica e, cara, beleza, mas é isso que o cliente quer saber? E ao mesmo tempo, cara, como que eu, com esse viés técnico, consigo adicionar alguma coisa também para o cliente, para a venda? Como que eu consigo aliar os dois para gerar uma venda, para gerar muitas vendas? E complementando, é que você já conversou, a nossa primeira pergunta, na sua trajetória, você já explorou um pouquinho dela. Você mesmo falou que a gente com esse viés de engenheiro está tão preocupado lá com o sistema hidráulico, e você vai estar lá, o cliente, ele vai estar preocupado com o design, talvez uma coisa mais visual, que ele possa tocar. Acho que só para complementar, né? Como juntar tudo isso, sendo que você fez engenharia, você chega nesse mundo, e agora eu vejo que eu tenho os requisitos do cliente, que não chega a ser uma coisa técnica, não sei, olhando pelo engenheiro. E às vezes até uma perda, né? Ah, nossa, mas se eu fizer isso vai perder eficiência, cara, você vai gastar mais, mas para ele tanto faz. Perfeito, mundo real, né? Bom, a junção dos dois mundos, para mim, foi uma necessidade, porque em vendas, muito obrigado pela pergunta, que eu vou explorar mais mesmo aqui qual era a minha ação lá. Eu trabalhava focado na parte da engenharia de vendas. Então, por exemplo, né, e de fato a diversidade era bem grande ali das culturas, porque eu era baseado em Singapura, mas era responsável pelo atendimento de vendas de aviação executiva em toda a Ásia, exceto China, que tinha um time dedicado. Mas a Ásia e aí incluindo a Oceania. Então fui para a Austrália, foi realmente, isso inclui, né, dos tradicionais, né, Japão, mas também vai para a Índia, né, Paquistão, então Vietnã, Tailândia, Indonésia, vários lugares que a gente realmente prestava o serviço ali de engenharia de vendas. Né? Então, por exemplo, né, onde que eu conseguia acoplar os dois mundos? Pessoa lá da Filipinas tinha uma base em Cebu, uma determinada cidade, que é
são ilhas, né? Então ele tinha uma pista curta disponível, né? E a gente fazia lá campanhas de Fino 300, fazia campanhas do Lineage, né? Então a gente tinha que calcular, decolando de Cebu, onde que eu consigo chegar, né? Então aí eu acoplava um pouco dessa vivência de vendas que eu fui aprendendo ainda no Brasil, né, com os advisory boards e tal, com os contatos com clientes, mas ele acoplava engenharia com essa visão do cliente. Então o que eu fazia, né? Com um programa, a gente simulava a parte de performance, de desempenho de aeronave, falava, bom, ele decolando com o Lineage decolando aqui com 8 pessoas desta pista, até onde que ele chega? Ah, tá, mas eu quero ir para Nova York. Então eu tinha que fazer a rota, né, em que as pessoas decolavam de Cebu, ele ia parar em um determinado lugar e depois ir para Nova York, né? Então ou eu ia parar em um lugar A, depois eu ia parar em um lugar B na Europa e depois fazer o translado para os Estados Unidos. Então era essa parte que eu acoplava, o conhecimento de engenharia, principalmente de desempenho, com as necessidades do cliente. Agora, Carol e Gabriel, essa parte do cliente é um constante aprendizado. Cada um, principalmente a aviação executiva, bem diferente do outro. Tinham vendas que nós fazíamos que a venda era basicamente para o piloto. O piloto era o cara que gerenciava de um CFO, né, o Corporate Flight Department. Ele gerenciava um CFD lá, né? E ele falava o que era melhor ou pior para aquela frota, o que ele precisava. Era uma venda um pouco mais técnica, então eu atuava bastante como engenheiro. Tá? A gente falava de funcionalidades do cockpit, a gente falava de segurança, falava obviamente de performance, né? Então a gente dialogava num linguajar bem engenheiro. Tá? Por outros lados, por outras vezes, né? Homens ou mulheres, né? Mas por vezes tínhamos uma venda em que era um casal, né? O homem, ele realmente foi para o cockpit, queria interessar mais, gostava, amante da aviação. A mulher entrava para o lavatório, entendeu? Pô, aqui o lavatório é ruim porque... ou é bom porque tem uma janela muito boa, no outro concorrente ali não tem. Então, isso aqui tem uma janela, então é claro para mim. Então, isso é que eu quero. Então, eu gostei deste avião. Então, assim, eram vendas completamente diferentes. Ela gostou porque o lavatório se sentia bem. Ou, quando estava no lead, nossa, o bagageiro que era acessível em voo era muito grande. Então, ela podia acessar. Então, para ela, fazia muita diferença. Nós vendemos um lead para a Indonésia, né? E esse foi um grande diferencial, o bagageiro enorme acessível em voo que possibilitava levar as coisas, ir de Dakar para Paris ou para Londres e comprar suas coisas. O desejo era esse. Isso é que tinha valor. Né? Então era muito diferente uma venda da outra na aviação executiva. Mas o lado técnico eu acoplava sempre fazendo essas análises de desempenho, né? E uma coisa que eu lembro que me marcou muito, né? A gente faz muita venda, às vezes, na apresentação, né? Mostra lá, a gente chama de LOPA, que é o Layout Passenger Arrangement, né? Mostra assim a visão do avião, né? Por dentro, né? E aí comparava lá o Lineage, por exemplo, com o Ultra Long Range, vamos dizer assim, um Global 5000. O Global 5000 tinha mais velocidade, mas o Lineage tinha uma cabine maior, um cross-section maior e mais cabine. O que eu fiz? Né? Eu marquei no chão do Lineage, no carpete mesmo, assim, com uma fita crepezinha assim, aonde que terminava o Global 5000 se fosse medindo ali, né? Em vez de mostrar na apresentação, nós fomos, visualmente, tá lá no meio do braço, eu falei, então, aqui, ó, não é que nem que tinha a gente vendia como uma zona de cabine a mais, né? A quinta zona. Só que o nosso tinha, a quarta zona tinha muito mais também, né? Então, eu falava, aqui termina o Global 5000, aqui termina o concorrente que você está considerando, e aqui nós temos esse espaço todo e ainda a zona ali que era a zona de conforto, né? Que você poderia fazer uma cama e tudo mais e tal. Então, a venda ela é muito ali, você perceber o que tem valor para aquele cliente, a cabine é o que importava. Tanto que ele abria mão de velocidade, topava inclusive fazer uma parada sem problema algum,
porque ele entendia que o conforto da cabine que era fundamental para ele. Então, quando eu comentei que ali acabava o globo civil, que fez muita diferença para ele. Aqui que acaba. Estuda aqui se dessa cabine está ganhando de graça, e aquela outra bagagem todinho é seu. Assim, você está levando a mais, né? Então, isso fazia muita diferença. Então, eu acoplava isso, eu trazia os aspectos de engenharia, fazia comparativos técnicos, e fazia também essa parte de você entender o que eu queria. É uma questão muito de soft skills, né? Em que o vendedor experiente, que está ali muitos anos, né? Ele pode te passar também, ele sabe, né? O perfil, que tem, qual avião que ele já tem, o que ele está procurando, né? Então, você enfatizar os pontos positivos. Pensa numa fita crepe que rendeu uma venda. A fita crepe rendeu a escolha de um avião. Ajudou. Eu vou te falar, engenharia é engenheiro mesmo, né? Com a fita crepe se resolve. Precisou nem de silver tape, a No fita crepe. carpete. Eu lembro que o vendedor era o Manfred. E grande professor. E aí, quando eu mostrei, eu não tinha mostrado para ele, eu falei na frente pro cliente. Ó, o Manfred olhou assim, tipo assim, poxa, essa foi boa, hein? Essa foi legal aqui. Então, todo mundo se surpreendeu com essa comparação. Foi muito melhor do que apresentar um slide num laptop, mostrar ao vivo ali. A sensação, né, de estar dentro, com certeza, faz muita diferença. São sacadas que a gente tem. Muitos clientes devem ser bem visuais. Então, ele precisa ver. Sim. Mesmo que você veja uma apresentação maravilhosa, você vê daqui até ali, faz a diferença. Faz a diferença, exatamente. Você se colocar no avião, você ter esse... Até mesmo fazer um voo com ele para sentir como funciona, né? Principalmente a parte executiva deve ser fundamental, né? Isso, são os voos de demonstração. Quer ver outro... Você está falando dos voos, eu lembrei de outra coisa, uma coisa que pega muito. A gente vendeu agora para o Praetor 600, né? Na época era o MSJ, né? O Legacy 500, nós vendemos em detrimento a uma concorrência com Sovereign pelo ruído, o nível de ruído da cabine. Então, assim, mas tem uma cross-section maior, o nosso tem uma potência maior, ele tem um desempenho de pista muito bom, porque ele tem uma pista reta, mas a asa reta, mas nós temos uma asa flechada com um desempenho de pista muito bom, que satisfaz todas as suas necessidades e tal. Nada daquilo justificava a diferença de preço, porque o Legacy era um pouquinho mais caro, mas era muito mais avião, né? Para ele, aquilo, ok, né? Velocidade, então não pegava. Mas quando ele voou e ele sentiu o nível de ruído, ele falou, não, eu vou comprar esse porque o nível de ruído é muito melhor que o nível de ruído interno do outro avião. Então olha que sutileza, né? Nível de ruído interno, a gente sabe que pega, o nível de pressurização de cabine também pega, né? O Delta PSI, né? Pega. Então isso são coisas que eu acoplava, engenharia, mas eu via que na prática a pessoa sente, né? Uma pressurização menor, a altitude de cabine, né, que a gente chama de altitude de cabine, é como se ele tivesse a 8 mil pés e está voando lá a 36, a 40 mil pés. Ele sente essa diferença e também o nível de ruído. Então, para ele, isso tem muito valor. Vale 2 milhões de dólares isso para ele. Ele paga isso. São questões... Obviamente, outras vendas, tantas, a gente perde também. Porque uma característica do concorrente ganhando... tudo bem, você faz isso, o concorrente faz e ele custa 2 milhões a menos. Eu vou pagar lá, porque isso para mim é importante, esses 2 milhões. Então, tem muito daquilo que tem valor para o cliente. É muito pessoal, né? Do organismo da pessoa. Do organismo, do ego da pessoa, do colega, do valor, tem muitos soft skills, tem muitas sutilezas ali. A gente, por exemplo, não pode desconsiderar a relevância do ego das pessoas. O avião voa Mach 0.85 e do meu colega voa Mach 82, vai chegar na frente dele. Sério? Que é isso? Tem coisas assim, né? Vai ter um racha enorme aqui em cima. O meu tem isso, o seu não tem. Então, assim, né? Então, tem também questões de e isso para a pessoa é valor. Sim. No mundo automobilístico não é muito diferente, não. Pouca gente, na hora que compra um carro, está comparando, vou comprar esse carro desse outro porque o desempenho de frenagem desse aqui é menor, né? Ou porque meu torque é tantos quilogramas metro aqui e o outro é menor, eu preciso dessa potência. Algumas pessoas olham, mas muitas olham a estética, a beleza. Ou o que eu ter aquele carro vai passar de impressão para as pessoas. Tem isso, então isso tudo está envolvido numa venda.
Então, você tem que acoplar isso com os aspectos de engenharia aí. Foram 8 anos em venda. Não, foram 8 anos do tempo de inteligência de mercado com vendas, essa parte dentro do time lá de inteligência de mercado, né? De vendas propriamente dita foram 2 anos, baseado em Singapura. Mas eu fiquei, antes de ir para vendas, uns 6 anos trabalhando ali com estratégia de produto, definição de requisitos de mercado para os produtos, Fino 300, linha de